Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Química com Potássio e hoje nós vamos responder aqui a segunda parte do nosso segundo simulado 2025 para o UFRR, trazendo as questões de Físico-Química referente a PSS2. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também com seus amigos que vão fazer o vestibular, beleza? Vamos lá então para a nossa primeira questão. Então nossa primeira questão aqui, ela traz o assunto de termoquímica. No Líbano, em 2020, a explosão de um armazém no porto de Beirute, carregado de fertilizante nitrato de amônio, causou a morte de 218 pessoas e deixou outras 700 feridas. A reação ocorrida pode ser representada por... Aqui nós temos então a nossa reação, que são 2 mols do nitrato de amônio, né? Então você tem o sal aqui, sofrendo um processo de decomposição, né? Uma reação de análise ou decomposição. Produz 2 mols de nitrogênio, produz 1 mol de oxigênio gasoso e produz 4 mols de H2O líquido. Aqui a informação é que a variação de entalpia desta reação é de menos 411,2 kJ, indicando que é uma reação exotérmica, beleza? Então, logicamente que seria exotérmica, porque nós estamos falando aqui de uma explosão, de uma combustão. O ΔH negativo é um indicativo maior de que realmente essa reação é uma reação de liberação de energia. Nesse processo, quando há decomposição de 1 mol do reagente, que é o nitrato de amônio, ocorre a liberação de quanto de energia. Então, é uma questão que também traz esse viés da estequiometria, né? Porque quando eu tenho aqui uma equação termoquímica, onde o ΔH está expresso no processo, e eu vejo que o reagente está com coeficiente igual a 2, então esse valor de energia está relacionado sim com esse coeficiente aqui, ó, uma vez que a energia é uma propriedade que é extensiva, depende da quantidade da matéria. Você não pode ignorar isso. Então, nesse caso, a questão deve indicar que se para 2 mols do reagente eu tenho aqui uma liberação de 411,2 kJ de energia, então eu vou imaginar aqui que, na verdade, na combustão de 1 mol, eu vou ter a metade dessa energia aí, né? Então aqui, na combustão de 1 mol do reagente, eu vou ter X, reagente com reagente, tchau, mol com mol, tchau. E a gente poderia fazer a resolução dessa questão vendo somente a questão da lei de proporções definidas de Proust, né? Então é a metade disso aí. Então, metade de 411,2, sem dúvida 205,6 kJ, né? Então aqui a gente tem que marcar a letra E, dizendo que também é uma liberação desta energia, tá bom, gente? Porque é um processo exotérmico. Vamos seguir então para a próxima questão. Olha só, questão 5, uma questão de equilíbrio químico, é um assunto que é muito cobrado no vestibular da UFRR, você tem que ficar atento em relação a essa análise do equilíbrio químico, sobretudo, né, do princípio de Le Chatelier. Então a transformação do NO2, que tem a cor castanha, em N2O4, que é incolor, depende da temperatura. A 25 graus Celsius, a constante de equilíbrio é 220. Então ele está falando aqui que o Kc da reação, logicamente que isso está atrelado, Kc é o produto, né? Você tem o produto sobre o reagente. Nesse caso aqui, a concentração do produto, N2O4, dividido aqui para o reagente, tá? NO2 ao quadrado, beleza? Elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, matematicamente é assim. Se o valor do Kc está marcando 220, né, ele indica que a quantidade do produto que está em cima, né, lembra que é produto sobre reagente, é um valor numérico bem maior do que o do reagente. Caso contrário, o valor do Kc seria um valor menor que 1. Então, quanto maior o Kc, eu já tenho um indicativo de que essa reação está se deslocando para a formação do produto, né? Então, o Kc está se deslocando para lá. Então, já tem uma indicação de que é o seguinte, né? Nessa temperatura ele tem uma boa produção do produto. A figura abaixo representa a reação em equilíbrio a 25 graus Celsius, depois ela sendo resfriada e depois sendo aquecida. Então,
a gente tem que marcar o que está correto aqui. Então, antes de marcar o que é correto, vamos fazer uma análise aqui da figura. Olha só. Quando eu aqueço a figura, o castanho fica bem escuro. E o texto falou que a cor castanho está relacionada ao reagente, né? Então quer dizer que quando eu aumento a temperatura, o equilíbrio ele se desloca para a formação do reagente, certo? Então, se eu aumento a temperatura, esse equilíbrio vai se deslocar no sentido do consumo, da absorção dessa temperatura. Então, eu entendo que a absorção de energia mostra que para o lado do reagente, o deslocamento ocorreu. Nesse sentido, então, a reação é endotérmica. E o sentido inverso seria exotérmica. Lembra, gente, que o aumento da temperatura atrapalha o sentido exotérmico e favorece o sentido endotérmico. Então, como eu estou aumentando a temperatura e aquecendo, e está ficando mais castanho, ou seja, está produzindo mais reagentes, então esse equilíbrio está se deslocando para o lado endotérmico, que me parece ser o lado dos reagentes. Então, a primeira já está errada aqui, né? Não é uma reação endotérmica, é uma reação exotérmica. B. A concentração do reagente, que é o NO2, é aumentada ao resfriar o sistema. Então, ele está falando aqui que quando eu resfrio o sistema, a concentração do NO2, ele vai ser aumentado, né, quando resfria o sistema. Só que aqui ele falou o seguinte, mostrou o seguinte, ó, quando aquece o sistema, fica mais castanho escuro. Só que aí, castanho escuro é o reagente, né? Então já mostra que está errado. A concentração do reagente ele aumenta quando aquece, tá bom? C. Aumentando a temperatura na figura C e a pressão, a cor castanha fica mais intensa, né? O que a gente viu realmente, pois o equilíbrio se desloca para o sentido exotérmico? Não, ele vai se deslocar para o sentido endotérmico, que é o sentido que deve absorver essa energia. D. Ao resfriar o sistema, a concentração do produto, né, N2O4, torna-se maior. Me parece que é verdade, porque você tem aqui essa cor que era intensa, ao aquecer, ele está mais claro aqui, né? Então, ao resfriar o sistema, torna-se a concentração do produto torna-se maior do que a concentração do reagente. Ou seja, a cor da mistura é um castanho mais claro, devido ao deslocamento do equilíbrio que vai ocorrer para a direita. Então, isso é verdade, porque uma vez que o equilíbrio se desloca para a direita, ele forma o incolor. Só que no equilíbrio sempre tem a mistura dos dois, né, gente? Sempre tem o incolor com o castanho. Então, sempre vai ter uma coloração amarelada lá, porque os dois coexistem. Então, o gabarito ficou na letra D. Aí tá errada porque diz que o produto é incolor. Não, isso aí tá certo, né? Mas ele fala que a figura A, B e C estão presentes, gases amarelos, que significa que não há N2 ou 4. Não. Não, gente, sempre vai ter os dois ali no equilíbrio, o produto e vai ter o reagente, porque é um sistema que está em equilíbrio, beleza? Então aí ficou o gabarito na letra D. Vamos agora então para a última questão do PSS2. Essa questão aqui é uma questão de equilíbrio iônico. Ela fala que para a ionização de um monoácido em equilíbrio iônico, considere a seguinte equação. Então, um ácido ele vai se ionizar, logicamente, formando H+, e o ânion A-. Todos a mesma proporção, 1 para 1, né? Marque a alternativa que tem um ácido forte, um ácido muito forte, um ácido fraco e um ácido muito fraco, todos na mesma análise do monoácido, ok? Então é o seguinte, a ideia é que o ácido forte ele se ioniza totalmente, tá? Então é como se a concentração dele do ácido em si deixasse de existir para ele virar totalmente H+ e A-. Tá certo, sempre vai ficar um pouquinho, né? Porque está em equilíbrio. Mas quanto mais forte ele é, mais próximo do zero ele vai se tornar, tá bom? Então é aquele lance lá que a gente fala. Um ácido forte se ioniza totalmente, 100%, a gente faz essa aproximação. Eu poderia já pensar isso para o forte, mas só que eu tenho muito forte. Então eu deveria pensar isso para o muito forte e pensar que o forte, lembra lá, gente, que o ácido forte é aquele que vai ter, assim como muito forte, ele vai ter uma ionização de 100 a 50%.
Então, se eu tenho ali um ácido que é forte, ele pode estar abaixo de 100, ali próximo de 50%. Então, sempre vai ter uma fração dele que ele não se ionizou, tá? E o ácido fraco, ele já vai ter uma ionização de 5%, né? Muito fraco é abaixo disso. E o que está no meio aqui é algo moderado, né? Então a gente tem que pensar assim: um ácido forte é aquele que tem muito produto e pouco reagente. O ácido muito forte é o que tem muito produto e pouco reagente. Logicamente que esse daqui tem mais produtos. Então aqui, ó, se você observar, na letra C a resposta é correta. Por quê? O ácido ele se ionizou muito, formando muito H+, e muito A-. Então o pH aqui vai ser baixo, né? Ou seja, muito ácido. Já o muito forte, o que aconteceu? Ele se ionizou praticamente por completo, é aquele 100%. E aí você tem um H+, com uma concentração maior do que o forte, ou seja, a gente está falando do muito forte. E o A- a mesma proporção, porque é 1 para 1. E o fraco significa que o ácido ele se ionizou pouco. Então ele formou pouco H+, e consequentemente pouco A-. Mas o muito fraco, ele se ionizou menos ainda. E aí produz pouco H+, produz A-. Lembra, gente, que a acidez é reflexo da quantidade de H+ que um determinado ácido libera em solução aquosa, beleza? Então ficou na letra C. Encerramos então a nossa resolução aqui das questões do PSS2. Confira as questões do PSS3 e nos siga nas redes sociais Química com Potássio e Professor João Cássio. Fico por aqui, forte abraço, bons estudos!